Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na lição 4, que tem por título o corpo como templo do Espírito Santo. E o textual diz assim: ou não sabes que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E a verdade prática: ter consciência de que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. E a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, e depois do capítulo 6, versículo 15 até o versículo 20. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Na lição anterior vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, e o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 23. Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. O apóstolo Paulo afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é um lugar que manifesta a presença de Deus, conforme tem em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso significa que onde quer que estejamos, carregamos em nós a presença do Altíssimo. E essa verdade exige de cada um de nós crentes em Cristo Jesus um viver santo, pois nada que desonre o templo de Deus é digno do corpo do Filho de Deus. E nessa lição veremos que assim como o tabernáculo no Antigo Testamento era lugar de habitação divina, o nosso corpo hoje é a morada do Espírito Santo. Por isso temos que ter responsabilidade de preservá-lo em santidade, fugindo do pecado, cultivando as disciplinas espirituais e cuidando também da saúde física, para que Deus seja glorificado em nós por completo. E a palavra-chave, templo. Vamos para o primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina. E o primeiro subtópico, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. Conforme está lá em João 14, versículo 16 e versículo 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito
com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo declara que fomos comprados por bom preço. E esse bom preço é o sangue precioso de Cristo, derramado na cruz. Isso significa que não apenas nossa alma foi redimida, mas também o corpo e o espírito. O ser humano, em sua totalidade, foi adquirido por Deus e pertence inteiramente a Ele. Além da compra, Paulo afirma que fomos selados com o Espírito Santo. O selo é a marca da propriedade e garantia de que somos do Senhor. Assim, o nosso corpo não é apenas nosso, mas é o templo e santuário do Espírito Santo, lugar de habitação divina. Jesus antecipou essa promessa aos discípulos quando disse que o Consolador habita convosco e estará em vós. Antes da cruz, o Espírito estava com ele, mas após a ressurreição e a regeneração, passou a habitar dentro deles. Essa mesma experiência é concedida a todos que nascem de novo. Portanto, como propriedade de Deus, o templo do Espírito Santo, no caso, somos chamados a santificar integralmente. Reduzir a fé em uma entrega apenas do coração é um erro, pois o Senhor reivindica todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Viver em santidade é reconhecer que pertencemos por inteiro a Cristo, tanto na vida espiritual quanto na vida física. Vamos para o segundo subtópico. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tanto pecado entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folha de figueira. Deus substituiu por roupa de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. A repetição da pergunta retórica feita por Paulo, não sabeis vós, revela não apenas uma exaltação, mas uma chamada de atenção e a negligência espiritual dos coríntios. Embora já instruídos na fé, eles ainda não haviam assimilado plenamente a verdade que o corpo pertence a Cristo e é o templo do Espírito Santo. A insistência do apóstolo mostra que a falta de compreensão sobre a santidade do corpo estava na raiz de muitos pecados na igreja de Corinto, como a imoralidade sexual e a imaturidade espiritual. Discutir ou relativizar a santificação do corpo, inclusive em questões de pudor e vestimenta, é reflexo da carnalidade e não da maturidade cristã. Desde a queda, o corpo humano
exige cobertura digna e respeitosa, conforme demonstrado por Deus ao substituir as folhas de figueira por veste de pele. E esse ato divino estabeleceu um princípio moral permanente. O corpo não deve ser exposto de maneira leviana, tornando ser um instrumento de tentação ou cobiça. Assim, a verdadeira mordomia do corpo consiste em reconhecer sua condição de templo, tratá-lo com dignidade e consagrá-lo inteiramente ao Senhor. O padrão de santidade estabelecido por Deus é sempre mais elevado que os padrões humanos. Por isso, cabe ao cristão, como templo do Espírito, viver de modo que sua conduta apareça e postura honre aquele que nele habita. Vamos para o terceiro subtópico: propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo de Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração. Em 1 Coríntios 6,15, diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Conforme já foi falado aqui, tem 1 Coríntios 6,15, e também o 1 Coríntios 6,20. O vosso corpo no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nós vemos, se o corpo é propriedade de Deus, também deve estar sob o seu domínio. A lógica é simples: quem possui algo, governa sobre esse algo. Assim, se pertencemos ao Espírito Santo, nossa vida não pode ser dirigida pelos desejos carnais, mas deve estar sujeita ao senhorio de Cristo, conforme está em Gálatas 5, versículo 16 até o 18. Paulo afirma de forma categórica: o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13. E esse domínio divino implica santidade. Somos membros de Cristo, o templo de Deus vivo. Portanto, qualquer pecado cometido contra o corpo não é apenas uma falha moral pessoal, mas uma ofensa direta contra a santidade de Deus. E isso explica a gravidade da imoralidade sexual e de todos os abusos físicos que degradam a vida humana, conforme está em 1 Coríntios 6, 18. As consequências do pecado contra o corpo não se limitam ao aspecto espiritual. Ele também traz peso na consciência, que é enfermidade e sofrimento emocional. Porém, a restauração é possível mediante arrependimento genuíno e confissão sincera diante de Deus. A graça divina é suficiente para perdoar, curar e renovar o crente, devolvendo-lhe a dignidade e comunhão com o Senhor. Assim, viver sob o domínio do Espírito Santo é chamado de todos que pertencem a Cristo. É a única forma de desfrutar verdadeiramente a liberdade, santidade e paz. Chegamos agora ao segundo tópico: o corpo como tabernáculo. E o primeiro subtópico: portador da presença. Uma das figuras aplicada ao corpo do Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, que conforme está em 2 Coríntios 5, 4.
brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 2 Pedro 1,14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E solidifica o impedimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Aqui, nós vemos aqui, conforme está lá no texto bíblico, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que está dizendo que me farão um santuário e habitarei no meio dele. O corpo do crente é um tabernáculo vivo, portador da presença de Deus. Essa verdade revela imenso valor que temos diante do Senhor e nos lembra da responsabilidade de viver em santidade, pois carregamos em nós a glória do Espírito Santo. O contraste é impressionante. Um Deus infinito escolheu habitar em algo tão limitado e frágil como o corpo humano. Isso nos ensina duas verdades fundamentais. Primeiro, valor e dignidade do corpo. Ele não é apenas matéria biológica, mas templo vivo, tabernáculo da presença de Deus, como está em João 14:23. E também a responsabilidade espiritual. Se carregamos a presença do Senhor em nossa vida, deve repetir essa santidade. Não podemos tratar o corpo com descuido, imoralidade ou desonra, pois ele é o portador de algo santo. E essa realidade traz um grande consolo. Não estamos sozinhos. Onde quer que estejamos, levamos conosco a presença de Deus. Ele não habita apenas em templos feitos por mãos de humana, mas em cada um dos que creem pelo Espírito, conforme Apocalipse 3:20. Então, por isso, a consciência de sermos tabernáculo de Deus deve produzir em nós reverência, gratidão e dedicação diária ao Senhor. Se o Espírito Santo habita em nós, precisamos cultivar uma vida de reverência e pureza. Isso significa cuidar do corpo com responsabilidade, rejeitar a prática que desonra a presença de Deus e viver de modo que Cristo seja repetido em nossas atitudes. Em cada lugar onde estivermos, devemos lembrar, somos portadores da presença divina em nossa vida e precisa testemunhar essa realidade e precisamos lembrar sempre disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto. 2, o lugar santo. E o 3, o lugar santíssimo. Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. O ser humano é composto de alma, corpo, alma e espírito. Já fui falado anteriormente. E é também um tabernáculo, ou seja, é uma habitação viva do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo de Moisés era cuidadosamente estruturado para abrigar a glória de Deus, nosso ser tricotômico deve ser preservado
e santificado para que a presença divina se manifeste plenamente em nós. Cada dimensão física, emocional e espiritual deve estar subordinada à vontade de Deus, permitindo que Ele habite e opere em nossa vida de forma completa e transformadora. A figura do tabernáculo usada pelas Escrituras não apenas ilustra a habitação de Deus, mas também revela a complexidade e a harmonia do ser humano. Assim como o tabernáculo de Moisés era dividido em 3 áreas distintas, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o ser humano é tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Cada dimensão tem seu papel e função, mas todas são integradas pelo propósito de glorificar a Deus e abrigar sua presença. No tabernáculo, o lugar santíssimo era separado por um véu, indicando que a comunhão plena com Deus só aconteceria mediante a intermediação divina. Hoje, o Espírito Santo habita em nós, rompendo esse véu, permitindo que toda a nossa existência, corpo, alma e espírito, seja preenchida com a glória do Senhor. Terceiro subtópico, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia, permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, o Espírito de Israel caminhava. Se não se levantava, permanecia no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimento errado em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem que é de dia, quer de noite. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante até o dia em que ela se levantava. Então, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, e à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, versículo 36 a 38. E a metáfora do tabernáculo como guia espiritual revela uma verdade essencial para a vida cristã. A presença de Deus deve ser nosso farol constante. No Antigo Testamento, a nuvem cobria o tabernáculo, indicava a direção e o momento de movimento para os filhos de Israel. Assim, eles dependiam completamente da orientação divina para avançar ou permanecer no lugar correto. E a metáfora também nos ensina paciência e confiança. Nem sempre a nuvem se moverá imediatamente. Às vezes, Deus nos chama a permanecer, a esperar e descansar na sua direção. Essa disposição de subordinar a nossa vontade, a orientação divina, repete um corpo e uma vida verdadeiramente santificada, apto para abrigar e manifestar a glória de Deus. A presença de Deus no crente não é apenas simbólica, ela é funcional e transformadora. Assim como a nuvem sobre o tabernáculo guiava os israelitas, o Espírito Santo habita em nós para conduzir nossas decisões, orientar nosso caminhar diário e proteger-nos do caminho errado. O cristão amadurecido é aquele sensível à direção do Espírito Santo, confiando em Deus para saber quando avançar, quando esperar e como agir em todas as áreas da vida. Chegamos agora ao terceiro tópico, cuidando o templo do Espírito. E o primeiro subtópico, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo referindo-se à impureza.
ou a imoralidade sexual no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, pelgo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo dos perigos maléficos, malefícios das impurezas sexuais. O que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou treva. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fuge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. A Bíblia é clara, nosso corpo é a propriedade de Deus e, como tal, deve ser preservado da impureza sexual. Paulo adverte aos crentes, fuge da prostituição. Uma ordem que vai além de simples resistência. É um chamado à ação preventiva, diferente de outros pecados que podem ser combatidos com a resistência. A prostituição, traduzida do grego porneia, que significa impureza sexual, deve ser evitada imediato, sem hesitação. José do Egito é um exemplo perfeito de alguém que fugiu da tentação e manteve sua integridade. Gênesis 39, versículo 7 até o versículo 12. A Bíblia ordena resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Resistindo o diabo, no caso, o diabo foge. Porém, a Bíblia não manda resistir à prostituição, mas manda fugir dela. Aqui é o crente que tem que fugir, no caso, que fugir da prostituição. Paulo também adverte ao jovem, foge também dos desejos da mocidade. Assim, em relação à prostituição, a melhor defesa é fugir. Alguém pode dizer, eu sei até onde eu posso ir. Porém, Paulo diz, foge. Outro pode dizer que fugir é covardia. Mas Paulo diz, fuge. José fez isso, fugiu. Gênesis 39, 7 a 2, conforme já falei. E, enfim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não foi feito para impureza, mas para glorificar a Deus. Fugir da prostituição é uma expressão prática de santidade. Preservando a integridade do corpo é a saúde espiritual do casamento. Segundo subtópico agora, disciplina espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumento do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas em nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto e nos capacita para servir a Cristo, e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção. Cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo vai muito além de simplesmente evitar o pecado. Envolve representar cada membro do corpo de Deus como um instrumento de justiça e oferecer-se, no caso, em sacrifício vivo, santo e agradável, conforme está em Romanos 12, versículo 1. Nosso corpo é um meio pelo qual praticamos
as disciplinas espirituais que fortalecem a comunhão com Deus e permite que sua presença flua plenamente em nossas vidas. O jejum e a oração e o estudo da palavra são práticas essenciais que moldam a nossa vida interior, tornando-se sensível à ação do Espírito Santo. Por meio dessas disciplinas, ele nos guia em toda a verdade, produz o fruto espiritual em nós e nos capacita para o serviço cristão e confirma sua habitação como penhor de nossa eterna redenção. Em resumo, as disciplinas espirituais não são meros deveres religiosos, mas expressões práticas de santificação e consagração. Cada ato de devoção praticado pelo corpo fortalece a presença de Deus em nós e aprofunda a intimidade com Cristo e prepara-nos para a vida eterna. Vamos para o terceiro subtópico: disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma que o tom jocoso, que o crente não bebe, mas come muito, não seria reflexo da falta de moderação de alguns, além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, exercício físico também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivo e curativo disponíveis. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Esse texto está registrado em 3 João, capítulo 3 João, capítulo 1, versículo 2. Aqui nós vemos nessa passagem, vemos que ter o corpo como templo do Espírito Santo não se limita à santificação moral e espiritual, envolve também um cuidado integral com a saúde física e mental. A Escritura nos lembra que Deus deseja que prosperemos em todas as áreas da vida, incluindo o corpo. Entre os cuidados essenciais estão alimentação equilibrada e moderada. O corpo precisa de nutrientes adequados, mas a moderação é fundamental. Comer em excesso ou de forma desregrada prejudica o funcionamento físico e mental, comprometendo nossa disposição para servir a Deus e praticar boas obras. Descanso e o sono é restaurador. O descanso é um princípio divino, reconhecido nas Escrituras, Salmo 127, versículo 2. O sono adequado não é luxo, mas necessidade para o bom funcionamento do corpo e da mente, permitindo clareza de pensamento e equilíbrio emocional. Exercício físico. O cuidado com o corpo inclui movimento e atividade física. E também o exercício ajuda na prevenção de doenças, fortalece o músculo, articulações, melhora a disposição e favorece uma vida mais longa e produtiva. Uso responsável de recursos de saúde, consulta médica regulares, exames preventivos e tratamentos adequados são formas de zelar pelo corpo que Deus nos confiou. Negligenciar a saúde é desprezar o templo do Espírito. Em resumo, a disciplina corporais e espirituais caminham junto. O corpo saudável é mais capaz de servir, adorar e glorificar a Deus. O equilíbrio entre o cuidado físico, disciplinas espirituais e a dependência do Espírito Santo fortalece o crente em todas as dimensões da vida.
prevenindo enfermidade e promovendo maior longevidade e qualidade de vida. Chegamos agora no final, vamos para a conclusão. Diz assim na conclusão: o corpo e a mente saudável nos torna mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como o templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Nesse finalzinho, na conclusão da lição, aqui nós vemos que aprendemos que o corpo do crente não é apenas uma matéria física, mas templo vivo do Espírito Santo. Deus nos comprou por um preço elevado, e seu Espírito habita em nós e tornando cada parte do nosso ser digna de santidade, respeito e cuidado. Ser templo do Espírito significa reconhecer a propriedade divina, a habitação do Espírito e a responsabilidade de viver sob seu domínio, evitando todo pecado que profane o nosso corpo. Chegamos no final, graças a Deus, e Deus abençoe a todos que ficaram conosco até aqui, e pretendendo voltar na próxima lição, para que possamos cada vez mais entender que precisamos ser cuidadosos daquilo que Deus nos confiou. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.